Boa noite, pessoal. A gente vai começar aqui as apresentações da live com a nossa querida Sueli Mara de Maravilhosa. E vamos lá, né? Vamos começando aqui. Primeiramente, a gente vai colocar a Sueli, né? Porque a gente tem que adicionar ela. Aguardando. Deu certo? Opa! Deu certo! Tá tudo ótimo. Deixa eu só acertar aqui a minha câmera também. Boa noite, Sueli, tudo bom? Boa noite, Sônia. E aí, como é que você tá? Como é que tá a família? Tá todo mundo bem? Tá, tudo bem. Só muito trabalho na quarentena, né? O governo tá dando trabalho pra gente. Pois é, Sueli, eu vou começar dando uns recados aqui e aí depois a gente inicia a nossa conversa, tá bom? Tá bom. Eu queria primeiro agradecer todo mundo que está fazendo parte desse projeto, são várias pessoas que estão ajudando a gente, colaborando, dando força, ajudando a fazer a arte e tudo mais. Então eu queria agradecer essas pessoas. Queria agradecer a Sueli, porque a gente na segunda semana já conseguiu uma pessoa dessa estatura, e isso é muito importante para a gente, para quem está no início agora. E explicar também para as pessoas que nosso intuito com essas lives é entrevistar os atores ambientais e falar da área ambiental na perspectiva dos atores. Porque muito se fala da área ambiental avulso, assim, sabe? Mas você não traz ela para perto, não traz, assim, as pessoas que fazem realmente parte da área ambiental, que bota a área ambiental para andar, sabe? Que executa de fato as ações. Então, esses são os pontos iniciais que eu queria tocar. E agora, começar com você, né, Sueli? Começar com você. A gente vai começar falando da Sueli. Quem era a Sueli na escola, na graduação? Na graduação é melhor, assim, quem era você na graduação, Sueli? Você pode dizer pra gente? Bom, pouca gente sabe, mas eu fiz arquitetura na graduação, né? Meu Sim, primeiro curso é arquitetura, sim, depois que eu fiz direito. sim, Na verdade, eu entrei, em política ambiental por meio do urbanismo, né? Meu caminho foi um pouco diferente do usual. sim. Na época, eu estudei na UNB e na época da UNB da arquitetura, Johnny, eu queria salvar o mundo em termos dos favelados. Meu sonho era trabalhar com o pessoal do movimento de reforma urbana, Sim, mexer com regularização de favela. É parecido com o que eu tento fazer agora em meio ambiente, só que é um outro salvar o mundo, né? Já sim. tinha essa. Aí meu projeto de final de curso foi uma regularização, um projeto de regularização fundiária de uma invasão aqui no Distrito Federal. Então já É? estava toda Ah, envolvida assim, né? é. E Oi? ainda na escola, numa empresa de engenharia consultiva, que era enorme na época, chama Temag. Ela tinha 600 pessoas só aqui em Brasília, e a sede era em São Paulo. E ela mexia muito com hidrelétrica. E aí, o Sim, que que eu fazia lá nessa empresa? Eu fazia os projetos de arquitetura e urbanismo que tivessem a ver com hidrelétrica. Então, assim, sim. vilas residenciais, subestações, casas de controle, casas de comando, né? Só que os projetos eram todos na Amazônia, então foi uma forma aí de criar uma ligação com a floresta diferente, né? Na verdade, Sim. eu estava do lado dos empreendimentos impactantes, mas foi um aprendizado muito nova, e aí eu conheci cada canto do estado do Pará, Sim. e outros estados. Eu já conhecia bem o Amazonas, minha família é de Manaus, então já tinha uma ligação, mas essa coisa de logo, bem novinha, né, da minha profissão, fazer essa relação com os projetos no meio da floresta foi uma coisa que foi muito importante, assim, na construção do que eu sou hoje, né, é uma fase importante na minha vida. É uma coisa que você guarda com carinho, assim, né? No peito, assim, mesmo que não tenha sido assim na área ambiental, é uma coisa que
que te traz, que você acha que agregou assim no que você é hoje, né? Johnny, assim, eu não tenho religião, mas onde eu me sinto mais próxima de algo espiritual é quando eu não estou no meio da floresta, principalmente assim na beira do rio ou num barco dentro do rio, sabe? Assim, é a minha ligação com o que há de mais espiritual, porque assim no dia a dia eu não tenho religião. Sim, Então eu sou muito concreta, é muito terrena, assim, né? sei. Então acho que foi importante, isso é parte da construção do que eu sou, né? Sim. E o seu mestrado, o seu doutorado só veio depois, né, Sueli? Que você já explicou isso pra gente e tudo mais? Primeiro eu fiz direito, o urbanismo ele mexe muito com normas, né? Então Sim, o tempo todo que você está projetando nessa área de urbanismo, você está mexendo com legislação. Então, na verdade, tem vários urbanistas que acabam fazendo depois a graduação em direito. sim, Mas eu fui fazer direito quando eu entrei na Câmara dos Deputados, na consultoria legislativa. Quando eu fiz o concurso, meu concurso na Câmara é de 1990, né? Eu aposentei agora em fevereiro, depois de sim. 29 anos na Câmara. Então, eu trabalhava com redação de leis. Mas quando eu entrei na Câmara, eu só tinha o curso de arquitetura. Aí, no primeiro mês lá de consultoria, eu olhei e falei assim, gente, eu sei passar no concurso, mas eu acho que eu preciso estudar direito. Que na verdade para o concurso lá é qualquer nível superior, né? Aí eu Sim, falei, eu sou boa de fazer prova, mas esse negócio de fazer lei, eu acho que eu vou estudar direito. Aí fui sei. fazer direito primeiro, aí fui para essa área. Então demorei, depois o mestrado e doutorado eu fiz na ciência política da UNB, mas na área de políticas públicas, né? Sim, sim. E eu fiz depois, né? Eu entrei em 2004, com mais de, já assim, velhusca, né, para entrar em mestrado e doutorado, e Sim. fui para essa área de gestão de políticas públicas, administração pública. Sim. Então, em geral, eu estudo na parte da academia, porque nunca mais saí. Entrei no mestrado lá na ciência política da UNB, nunca mais saí. E dou aula lá já tem mais de 12 anos como voluntária, então, assim, realmente me enturmei com o pessoal. Mas Sim. o que que eu trabalho lá? Eu trabalho com política ambiental, mas trabalho também com todas as políticas que são de competência comum. Assim, Aham. aquelas que cabem à União, Estados, DF e municípios. Então, saúde, educação, saneamento, moradia. Então, minha área são políticas públicas na parte que tem relação federativa. E a parte ambiental é muito forte nisso, né? É. É um dos campos fortes. Não, e você estava me falando, né, Sueli, que foi na Câmara dos Deputados que você começou quando você entrou no cargo de consultora, né, que você começou a se enveredar pela área ambiental, né? Você pode explicar para a gente melhor isso, hein? Isso. Eu conheci a legislação ambiental por causa do trabalho, na época da TEMAG, de aplicação da legislação. Eu tinha trabalhado em alguns EIA-RIMAS, em estudos de inventário de rio também, que tem conexão com a avaliação ambiental estratégica. Hoje em dia, chamaria avaliação ambiental estratégica, o que eu fiz mais de 30 anos atrás. Mas, Sim. então, eu tinha alguma conexão, mas assim, de realmente estar na linha de frente, de ter a política ambiental e a legislação escolha dessa área na consultoria, quando eu fiz o concurso, que o concurso é específico, né? Uhum. Ela teve muito mais a ver com o urbanismo, porque na época estava sendo debatido o Estatuto da Cidade, legislação que todo mundo do movimento da reforma urbana estava envolvido. Então, me interessei pela área e me interessei pelo concurso por causa do urbanismo. Logo que eu entrei, eu fazia muita coisa de legislação de urbanismo. O pessoal sempre Uhum. passava para mim, por causa da formação. Mas com o passar do tempo, lá nos quase 30 anos de Câmara, 29 anos, eu fui cada vez mais esverdeando, assim, num ponto que pouca gente lá na Câmara sabe que eu sou arquiteta, pouca gente sabe que eu mexo com urbanismo, todo mundo me conhece porque a maior parte das leis ambientais pós-1991 eu trabalhei, né? Então todo mundo me conhece por causa disso. Eu participava das negociações, ajudava os relatores, né? Então essas Então, leis mais novas, todas eu trabalhei. Aí então, esverdeei, aí esverdeei de tudo, Jânio. aí, Aí não tem jeito, não. ou seja, se alguém quiser conversar com uma lenda da legislação ambiental, ela tá aqui, né? Você tá nesse lugar aqui, falando com a gente, esverdeando o Brasil, né? A mais velhinha lá da Câmara, porque na área de meio ambiente foi criada no meu concurso, ela não existia.
e sim, com 3 vagas. Então, eu entrei nesses 3 primeiros, né? sim, E era na época da Rio 92. Era muito gozado, porque todos os 513 deputados queriam falar que eram verdes, né? sim. Estava naquele estouro da Rio 92. Na época, não Sim, estava na moda falar mal do meio ambiente, não. Estava na moda falar bem. sim, Mas pelo menos no discurso, né? Até os sim, ruralistas queriam fazer discurso verde. sim. Aí os 3 que eram de meio ambiente, a gente recebia muito mais trabalho que os outros, porque todos os deputados queriam fazer alguma coisa em meio ambiente. Queria falar alguma Então, coisa, né? aí, depois vai caindo esse interesse, né? Agora é o contrário. Ah, mas muito bom, Sueli. Muito bom de você saber que a gente está conversando com uma pessoa que estava lá quando todo esse movimento ambiental começou, né, e tudo mais. E você realmente é uma referência. O pessoal aqui está falando que você é uma referência nos comentários. Pessoal, vamos lá, comenta mesmo, chama os coleguinhas para cá, viu? Sueli, e como é que foi porque o ápice, assim, você, não sei se você considera isso, mas o ápice da sua carreira na área ambiental, você considera que foi o IBAMA? Como é que foi esse convite para ir para o IBAMA? Como é que você conheceu Então, o ministro? é um ápice, assim, é um ápice formal, né? Porque depois, um ano depois que eu saí do IBAMA, eu me aposentei. Eu continuo trabalhando, né? Eu estou no Observatório do Clima agora, ainda continuo dando aula também. Mas foi uma honra muito grande fechar, assim, eu sabia que estava nos planos a questão da aposentadoria exatamente para trabalhar com as não governamentais, Sim, e eu já podia ter aposentado uns 4 anos atrás, fiquei enrolando um bocadinho, exatamente para fechar com o IBAMA, eu queria aposentar assim, com um fecho bacana. sim, O convite veio do ministro Sarney Filho, ele foi coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista muitos anos no Congresso, e todos os consultores legislativos que trabalham em meio ambiente atuavam diretamente com ele, porque ele era o coordenador da Frente Ambientalista. Como fazemos agora com o deputado Agostinho, deputado Molon, deputado sim, Tato, né, aqueles deputados que são lideranças em meio ambiente. E sim, aí o ministro Sarney tinha acabado de aceitar entrar como ministro novamente, ele já tinha sido ministro 20 anos antes, né? E aí sim. ele me ligou, foi interessante. Minha neta tinha acabado de nascer, tinha um mês que tinha nascido. E eu estava em São Paulo, e assim que minha netinha nasceu, minhas 2 filhas moram em São Paulo. E aí, assim que minha netinha nasceu, eu peguei um avião, fui lá, passei um mês com a minha filha. Aí ele me ligou, ainda estava lá. Aí ele ficou convidando, eu fiquei meio com receio, não sabia se era minha praia. Sim. Aí estava no meio, o governo Temer entrando no meio daquela confusão. Eu falei, gente, será que eu vou? Porque era um Aí quando eu furacão, né? senti que. Hã? Era um furacão Oi? aquele momento, assim, né? Para todo mundo. Muita instabilidade política, você não sabia como ia ser o governo, né? Então, assim, o pedido que eu fiz para aceitar, ele insistiu bastante, foi que as decisões que eu tomasse seriam técnicas e que a nomeação, pelo menos dos diretores, de quem ia ficar próximo em Brasília, os cargos de coordenação seriam escolhas minhas, né? Tem uma Sim, dificuldade grande no IBAMA em termos de nomeação dos superintendentes estaduais. Se afastar a indicação política é muito difícil. Mas, sei. pelo menos naquela parte do pessoal de Brasília e dos diretores, todos foram escolhas minhas, inclusive a permanência do Luciano, que era o chefe da fiscalização. E Sei. quando o ministro falou que eu teria liberdade nesse sentido, aí eu resolvi arriscar e sonhando mesmo em fazer coisas diferentes, né? Tava usando um termo que foi mal usado pelo ministro Salles, me deram uma caneta, né? Eu falei assim, gente, de repente eu posso fazer umas coisas bacanas, né? Sim, Ou ver também a legislação que eu tinha construído ser aplicada, principalmente quando, por exemplo, eu trabalhei na Lei de Crimes Ambientais, né? De sim. 98. Aí, quando os fiscais vinham com aqueles tipos administrativos lá do decreto 6.514, aí me mostrava e falava, gente, eu lembro do dia que isso foi Nossa, decidido, né? nossa. Assim, Você aí, estava aí eu lá me quando emocionei. isso nasceu, né? Você Nossa, que legal. a lei de crime, eu estava na reunião, assim, Sei. lá em 93, por aí,
assim, tinha acabado de entrar na Câmara, que decidiu que ia ter a lei de crimes. Nossa. Ela entra com um projeto de lei sobre o valor das multas do IBAMA. Tinha 3, 4 artigos só, Johnny, falando assim, as multas do IBAMA podem ser de R$ 50 a R$ 50 milhões. Só tinha isso no projeto do Executivo. Sim, sim. E aí tinha um deputado, que foi o primeiro deputado do Partido Verde, Sidney de Miguel, do Rio. Ele falou assim, nossa, tem que pegar esse projeto do Executivo e aproveitar e arrumar essa coisa dos crimes ambientais, que está uma bagunça. Eu lembro do dia ele falando, assim, eu vi quem teve a ideia. Eu vi que... Não, E não fui eu. Bastidor total, isso aí. Bastidor total, isso aí. Não, é respeito, não. A gente tem que valorizar mais pessoas como você, sabia, Sueli? Porque, cara, você é a história viva da área ambiental, né? Você tá aí, a gente tem que falar com você, você tem que espalhar essa sua mensagem, né? E, Sueli, na frente do IBAMA, qual foram os seus principais projetos, assim? O que tipo, te motivava a ir pra frente? O que você falou assim, isso eu vou levar pra frente, isso é o que eu quero fazer na frente do IBAMA? Bom, Eu lembro... eu acabei me envolvendo bastante com a fiscalização ambiental e nem imaginava. Quando eu entrei, pela minha formação e porque eu já tinha trabalhado em ERRIMA, eu achei que eu ia ficar quase só acompanhando o licenciamento. Eu realmente acompanhei o licenciamento, tem processos importantes que, inclusive, eu dei pareceres meus mesmo, escritos por mim, mas eu me envolvi bastante, Johnny, e foi uma surpresa para mim com a fiscalização. Assim, eu adotei mesmo a fiscalização. Sim, Eu acho que eles são, em geral, é um grupo de servidores muito dedicado e arrisca a vida o tempo todo. Então, você acaba vendo aquela dedicação e quase se apaixonando, né? Assim, se sim. apaixonando mesmo, né? Ah, Pela dedicação. E não é só no IBAMA, né? Se você vê no pessoal da fiscalização do ICMBio também, e mesmo nos órgãos ambientais estaduais. sim. É um pessoal que ganha menos do que devia, tem menos gente para trabalhar do que o necessário, mas eles não desistem, né? Ah, E nem que seja para enxugar gelo, eles vão lá, eles vão fazer as operações e vão tentar resolver. Mas me envolvi também muito com licenciamento, principalmente nas licenças mais polêmicas, né? Que tinha sim. repercussão na imprensa, assim. Nossa, eu acho Eu que assinei um monte de eu, eu assinei um monte de licença ambiental, acho que deu mais de 1.500 que o pessoal contou, mas eu disse uns não, uns negativas de licença assim que ficaram famosas, né? Aí o eu, pessoal me achava doida, acho que eu que você. neguei São Luís do Tapajós, neguei petróleo na Foz do Amazonas, deu Ibope, deu jornal, pelo menos. Mas, mas isso querendo ou não, faz parte, né, Sueli, do processo também e tudo mais. Eu acho que Tem que também. saber, tem que saber, tem que saber negar. No caso do licenciamento, o que eu falava muito para a equipe é Uhum, que é melhor dizer não no começo, na licença prévia, porque aí você fala, seu empreendedor, você pega seu dinheiro, você vai fazer esse porto 200 quilômetros por norte, 300, vai tentar lá em outro estado, aqui não dá. Né? sim, Uma hidrelétrica como essa, nesse local é inviável, essa licença não vai sair. Se você fizer isso no começo, tiver coragem, normalmente, olha, você vê que eu nem caí por isso, né? Todo mundo achou até que eu ia cair por essas negativas, mas porque tem você ficou famosa por horas isso, né? certas, tem horas certas de falar o não, tem hora certa. Porque às vezes você dá o sim por pressão política, e quando chega na fase de licença de instalação, você quer negar, mas aí não faz sentido, porque você já falou que era viável a obra, né? Sim, Então tem que aprender a falar o não quando for necessário, porque a partir na LI e na LO, na licença de operação, você fala como. O sim ou não, a hora certa é falar na licença prévia. Aí eu sim. sempre animava o pessoal, quando começava a enrolar muito, falei, gente, fala não, nega. Ninguém vai ser demitido por um não. Se Sim, pediu a licença, pode ser não, né? sim, sim. Mas foram uns nãos bem emocionantes. O ministro Sarney Filho falava que eu queria matar ele do coração. Nossa. Coisas não. Falava, eu não dormia à noite, querendo saber essa reação do pessoal, essa sua negativa. Né? É o que você falou, tem que saber falar não. O importante é que ele me deixava fazer isso, É, né? Isso aí. muito se fala hoje que os órgãos ambientais estão amordaçados e tudo mais. E né, na sua avaliação, na sua gestão,
você tinha liberdade para atuar, para fazer o que você tinha interesse? O que você pode dizer para a gente a Qual, respeito disso? com a única exceção da escolha dos superintendentes estaduais, que poucos eram escolhas minhas, tinham escolhas minhas, tá? Sim, Lívia no Mato Grosso, Belisário em Minas Gerais, e outros, mas a maioria era indicação política. Mas isso, quando eu entrei, eu já fui avisada, eu aceitei. sim. Tá? Foi prévio. Foi a única condição que, na época, o pessoal da presidência colocou. E o Uhum. resto eu tinha um compromisso do ministro de que eu ia tocar meus projetos. E aí eu tive liberdade para fazer isso. Teve, por exemplo, o programa de conversão de multas, eu liderei pessoalmente, isso era um sonho que eu tinha, Johnny. Uhum. Voltando à questão da arqueologia legislativa, né, pré-história legislativa, a Lei de Crimes Ambientais, no artigo 72, tem um parágrafo que fala da conversão de multas. É a base legal Sim. da conversão de multas. E eu lembrava o dia que a gente botou lá aquele artigo da conversão de multas, né? Sim. Aí e o IBAMA tentou aplicar a conversão de multas entre 2000 e eu não lembro o ano, acho que era entre 2008 e 2012, se não me engano. E Sim. não tinha dado certo. Sim. Aí eu propus para o ministro, falei assim, me deixa fazer um novo decreto Sim. regulamentando a conversão para ela ganhar escala. Eu quero projetos estruturantes. Uma área urbana, eu quero projetos grandes, revitalização do São Francisco, que já foi o primeiro tema que veio. E aí ele autorizou, aí eu redigi, tinha um processo lá desse decreto, mas a gente fez ajustes, eu mesma participei da redação final. Sim. Então, a redação final do decreto da época do governo Temer é minha, e a gente criou a conversão indireta exatamente para fazer esses projetos mais estruturantes. E fez o primeiro chamamento público, que recuperação ambiental na caixa d'água do São Francisco, nas 10 subbacias que respondem por assim, uns 70% da água do Velho Chico, e Nossa. também recuperação ambiental na área do Médio e Baixo Parnaíba, que é uma Sim. baixíssima renda e que a gente ia entrar com apoio à atividade produtiva e adaptação a mudanças climáticas também. Aí deu super certo, só que deu certo até a entrada desse governo, né? Que é o ministro Salles. A primeira coisa que eles. Aliás, o presidente Bolsonaro, na campanha, tinha falado mal dessa iniciativa, porque os projetos eram de não governamentais. A gente estava selecionando projetos de não governamentais. O decreto previa a possibilidade de não governamentais e órgãos públicos. Sim. Nós tivemos dificuldade para fazer como entrar o dinheiro no órgão público com destinação vinculada. Não Sim. conseguimos, então optamos pelo primeiro chamamento sair só para não governamentais. E foi isso o principal motivador do ministro Salles desestruturar o projeto. Né? Nós Sim. chegamos a julgar os projetos do primeiro chamamento, estão prontos, se quiser implementar, estão prontos. Não, e Mas isso tem um ano e meio disparado. Eles tentaram mudar, mas não conseguiram até agora botar para frente. agora a gente vai começar a falar, Sueli, tipo, já do momento que você sai do ICMBio, e eu acho que você foi Então, uma do IBAMA, e eu acho que você foi uma das primeiras pessoas em geral assim que tinha cargos assim surgir, porque você não foi exonerada, você não aceitou o desmonte da área ambiental, né, e tudo mais, e você pediu para sair porque você não concordava com isso, né? E então, Johnny, eu não ia ficar, tá? Eu estava numa fase de transição. O Eduardo Bin é da AGU, precisava ser cedido para o IBAMA, ele não conseguiria entrar logo no começo de janeiro e eu ia esperar. sim. Então, mas eu ia esperar, assim, 20 dias, um mês, mas não dei conta, né? Pedi demissão em 5 dias. Não dei conta. Tá, Eu achei que eu ia aguentar um mês, aguentei 5 dias. agora sobre essa parte que a gente entrou no assunto desmonte, Sueli, eu tenho que fazer algumas perspectivas, sabe? Algumas perguntas que o pessoal já tinha feito e tudo mais. E a gente vai começar porque no início, antes do governo atual assumir, existia
um argumento muito grande pela reunificação, né, do ICMBio e IBAMA. E também eu queria que você falasse sobre, e até hoje ainda existe esse medo, eu queria que aproveitasse essa pergunta desse colega para você falar como você, sendo do IBAMA, via o ICMBio e como vocês conversavam e tudo mais, e falasse também desse medo de reunificação, né? Então, logo quando o IBAMA, quando o ICMBio foi criado, na verdade, ele veio de uma diretoria específica do IBAMA, né? Sim. Em 2007, né? 2007. Era pouca gente que cuidava de áreas protegidas, não daria conta de forma alguma de ter a realidade que nós temos hoje. Acho que cerca de 15% do território nacional está em UCs federais, quer dizer, o ICMBio toma conta de 15% do território nacional. Pode ser que esse número não seja exatamente esse, mas é próximo disso. Tem a parte marítima também, né? Isso, eu lembro de ter visto esse número. A Luísa de Santa Catarina está falando que eram 2 diretorias do IBAMA, estou vendo aqui o chat. Luísa está ativa aí. Abraço, Luísa. Então, hoje o ICMBio para mim está consolidado, mesmo com essa questão da nomeação só de policiais militares para suas diretorias. Como organização, ele está consolidado, ele não cabe mais dentro do IBAMA, não tem como fazer esse caminho inverso. Sim. Assim, não vejo isso assim, em termos de gestão pública, não dá para caber lá dentro. Não pode ser uma diretoria, não tem e o tamanho que o IBAMA ganharia com isso seria bastante complicado, né? Então, para mim é inviável. Para mim, com todos os problemas que ocorreram agora, da questão principalmente da retirada de lideranças de cargos importantes, mesmo com todos esses problemas, eu acho que o ICMBio sobreviverá e a gente vai passar essa. A gente vai conseguir melhorar. Então, você falou dessa militarização, né, dos cargos. Como você vê essa militarização? Porque ocorre também no ICMBio, ocorre no IBAMA, ocorre em algumas secretarias estaduais. Essa é outra pergunta de um dos colegas nossos. Assim, como essa... Olha, militarizar não é o caminho para resolver nem fiscalização, nem outras áreas da política ambiental. Eu não nego que possa haver militares em um ou outro cargo, mas não dessa forma. Em termos da fiscalização ambiental, eles não conhecem o que é fazer fiscalização ambiental, são os analistas do IBAMA, do ICMBio e de outros órgãos estaduais, o pessoal que atua nisso, que sabe fazer, que sabe que antes de qualquer operação você tem que investir em muito planejamento, muita análise de imagem de satélite, muita inteligência, que não adianta você ir para campo com um monte de gente para enxugar gelo, para você resolve naquela fazenda e na do lado, mas não resolve o problema das infrações ambientais. Então, tem todo um esforço de organização dessas operações anterior à ida a campo, né? E você tem que escolher pontos estratégicos que vão repercutir para toda a região amazônica, ou para o Cerrado, para onde você estiver atuando. Os militares, eles não têm experiência nisso. Eles podem ajudar em algumas situações, em hora de crise, sim, mas jamais comandando tudo isso, como está ocorrendo agora na GLO, não faz sentido, porque eles não têm expertise, eles não sabem os melhores lugares para atuar, não sabem como atuar. Fiscalização ambiental não é chutando o portão de fazenda, não é assim, nem arrombando, chegando na serraria e derrubando serraria. Não é assim que ocorre. Você tem um planejamento muito sofisticado, né? O pessoal lá da inteligência do IBAMA é ligado ao CISBIM, tem acesso aos dados da BIM. Então, eles passam, às vezes, meses escolhendo uma operação. Qual é a melhor para você ir? Onde que você vai acabar com a quadrilha? Porque essas quadrilhas são todas conectadas, né? Desmatamento, grilagem, mineração irregular, é tudo primo lá, né? Assim, o dinheiro às vezes é o mesmo, né? O financiador às vezes é o mesmo. Então você tem que fazer esse tipo de operação com esse olhar de unir os ilícitos, né? Sim. Então, partindo dessa, já que a gente está fazendo conexões e tudo mais, né?
A gente, falando da militarização, a gente falou também dessa questão da fiscalização. Como você vê, nessa perspectiva de desmonte ambiental, a demonização às operações do IBAMA, do ICMBio? A gente teve o caso da Itaúna e Itatá, né, que os fiscais são perseguidos por queimar maquinário e tudo mais. Como você vê isso? Porque provavelmente você estava lá quando criaram essa lei também, né? Então, na verdade, a destruição de equipamentos tem uma previsão na lei de 98, mas Sim. ela é regulamentada mais expressamente pelo artigo 111 do decreto de 2008, do 6.514, que bem expressamente deixa usar, né? Sim. Ela ocorre em situações muito excepcionais, só que cada vez que ocorre, o pessoal sai botando na internet como se estivesse ocorrendo em toda a Amazônia ou em outros Sim. biomas. O decreto, e depois tem normas internas no IBAMA, acredito que deva ter também no ICMBio, que falam em que situações que você usa, né? Você usa basicamente quando você não tem como tirar aquele equipamento de lá. Se Sim. você for tentar tirar, por exemplo, daquelas grandes máquinas de mineração, Sim. se você tentar tirar, até você sair com elas, demora dias, você vai levar um tiro e vai morrer, né? Sim. Sim. E se você deixar a máquina lá, no dia seguinte eles estão minerando de novo. Então, são nessas situações, em termos percentuais das operações, é muito pouca coisa em que ocorre destruição, mas elas são necessárias. Sim. Tanto que esse governo, a GLO está lá anunciando que destruiu não sei quantos equipamentos. Então, o próprio governo já reconheceu A importância. que pode fazer, porque está lá na propaganda do general Mourão que eu destruí cento e tantos equipamentos, eu vi essa semana. Sim. Não sei, provavelmente ele está lá junto com alguém do IBAMA do ICMBio, porque quem tem autorização legal para destruir é o IBAMA e o ICMBio, tá? Não sei se o general sabe disso, que são os órgãos do CISNAMA, são os Sim. órgãos do CISNAMA que têm autorização. Eu Sim. sei disso porque a Polícia Federal gostava de ir em operação de campo com o IBAMA, Sim. porque podia destruir sem pedir autorização judicial, né? Sério? Eu fico falando. Quem pode destruir são os órgãos ambientais, tem que avisar o general Mourão. Nada de. Eu não sei. Assim, de qualquer forma, assim, nós estamos com um problema grave na Amazônia, em outros biomas também, mas na Amazônia acabou de sair os números do DETER hoje, foram atualizados os números de maio, e esse maio, com a GLO em campo, foi o pior maio dos últimos 5 anos em termos de desmatamento, porque a gente só tem os dados com a nova metodologia de 5 anos para cá. Sim. Então, se você pegar, Johnny, os dados do DETER de agosto do ano passado até agora, até maio, e comparar com o período anterior, dá 78% de aumento nos alertas do DETER. Sim. Isso provavelmente está jogando o número PRODES para mais de 12 mil quilômetros quadrados, assim, uma estimativa, né? Sim. Então é muita coisa. A curva do desmatamento está igual a curva da Covid, né? Está levantando voo, assim, meio para vertical. Isso é muito assustador. E o país precisa se conscientizar de que está na hora de reclamar uma atuação mais forte sobre isso. Eu acredito até que você não precisa dispensar a ajuda dos militares, mas você tem que botar os órgãos ambientais no comando disso. Sim. Outra questão da GLO é que é muito cara, Johnny, é muito cara, são 60 milhões por mês. Não? 60 milhões por mês. O orçamento da fiscalização do IBAMA autorizado esse ano era 77 milhões. Parece que entrou agora mais dinheiro, daquele dinheiro da Lava Jato, que o Supremo passou. Parece que eles estão destinando mais. Você tinha o orçamento para as operações todas do IBAMA, as 1.200 operações para o Brasil inteiro, era 77 milhões. Nossa. 60 milhões é um mês de GLO. Nossa. Não faz sentido algum. É uma coisa que você só pode usar uma coisa cara dessa forma quando é extrema urgência. Sim. Não pode ter essa perspectiva, como o general Mourão está falando, até o final do governo vai ser assim. Não é assim. Não vai dar certo. Você não resolve, ele só está atuando na Amazônia, você tem que fiscalizar no país inteiro. Está sem o planejamento dessas operações, isso os órgãos ambientais que sabem fazer. E é muito caro. Sim. Pega esse dinheiro e fiscal para o IBAMA e para o ICMBio, gente. Assim,
Teve gente que fez a conta, andei olhando na internet, eu acho que andei rascunhando a conta, acho que está correta. 2 meses de GLO paga o salário de 1.000 fiscais por um ano de 1.000 fiscais. Nossa! 2 meses. 2 meses. Rapaz, e o pessoal fala que queria economizar, né? Que estavam cortando gastos, né? É muito caro, é muito caro. É mais barato fazer o concurso. Pode fazer a conta que é mais barato. Pode fazer a conta. Agora saindo continuando nesse tema de desmonte, saindo um pouco da parte de fiscalização, porque não é só nessa parte que está ocorrendo o desmonte, tem a parte do licenciamento também, né? E até eu vi que você teve uma fala essa semana sobre uma decisão acho que foi do presidente da Agência Nacional de Mineração e tudo mais. Como você está vendo dentro dos órgãos ambientais esse desmonte assim na questão do licenciamento? Então, houve uma redução, mas aí não é só o governo Bolsonaro, aí a gente tem que ser justo. Igual a fiscalização, há uma redução de analistas na diretoria de licenciamento do IBAMA nos últimos anos, porque não tem reposição por concurso. O analista do licenciamento, ele tem um preparo, depois que ele chega no IBAMA, que ele é um preparo mais demorado do que os demais cargos, porque tem processos que são muito sofisticados, tipo licenciamento de petróleo. Até você entender aqueles tubos todos, você demora. Tá? Então, o pessoal falava na época que demorava mais ou menos 1 ano e meio para a pessoa se situar e conseguir assim, ter autonomia realmente para gerenciar as licenças. Pelo menos o que uma diretora da época comentava, que era mais ou menos 1 ano e meio de treinamento, entre aspas, né? E esse número de pessoas vem caindo, e o número de licenças sempre aumentando, né? Porque o pessoal vê a licença como uma mera barreira. O governo vê assim, os empreendedores veem assim, a sociedade vê assim, e eles esquecem que depois que a licença é emitida, o órgão ambiental casa com aquele empreendimento e fica com o empreendimento o resto da vida, enquanto o empreendimento estiver operando. Então, caiu uma barragem, Mariana e Brumadinho não é IBAMA, é licença estadual, mas caiu uma barragem, quem vai levar a culpa de não ter monitorado é o órgão que deu a licença. Sim. Então, no final eu não sei o número hoje, mas no final de 2018, o IBAMA tinha na carteira cerca de 2.900 empreendimentos, sem um tostão para fazer monitoramento pós-licença. Então, o que tem que acabar? Tem que acabar essa visão que a licença finaliza, quando o cara recebe um papel. Sim. Na verdade, começa para o órgão ambiental uma série de responsabilidades depois, no pós-licença. Né? Assim, esse tipo de manifestação, igual ocorreu foi da Agência Nacional de Mineração, né, do presidente. Eu acho que foi dele. A narrativa é assim: nós vamos nos livrar de todas as barreiras burocráticas. Licença ambiental não é barreira burocrática. Licença ambiental é a forma correta de você garantir empreendimentos ambientalmente adequados, garantir empreendimentos que vão gerar dinheiro para o país, mas que vão ter um mínimo de garantia ambiental, de condicionantes que assegurem que aquilo vai ocorrer de forma correta, seja na instalação, seja durante toda a operação do empreendimento. É isso que precisa ser enxergado, Johnny. É uma visão errada da licença. Então, assim, o que esse pessoal acaba fazendo? Ele acaba, se você levar, vamos dizer que a gente aprove no Congresso Nacional, tem uma chance grande de sair a Lei Geral de Licenciamento no Congresso no segundo semestre. Vamos dizer que nessa lei, que é uma lei importante, sai um texto nessa linha: liberou geral, vamos tirar as regras, vamos tirar as amarras. O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai colocar todo o custo ambiental na sociedade. Sim. Você vai tirar o ônus do empreendedor, ele fica com bônus, né? E vai jogar o custo ambiental na sociedade. E esse equívoco que, na visão, que tem que ser revertido em relação ao licenciamento ambiental. É um texto que eu continuo acompanhando lá pelo Observatório do Clima. A gente tem esse processo desde 2004 no Congresso, da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Eu, pessoalmente, acho que é uma lei importante, o país tem que ter essa lei, mas a gente tem que ter muito cuidado como vai sair o conteúdo. Né? Se entrar nessa linha do
liberalismo ultraliberalismo, é melhor não ter lei. Aí é melhor não ter lei e ficar como a gente está. Tá. Sueli, a gente já está caminhando pro final e agora a gente pede para quem tiver perguntas e tudo mais, que tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira que essa pessoa maravilhosa aqui, eu brinco até que é Sueli Mara de maravilhosa. A piada é ruim, mas o que vale é a intenção. Pois é. Sueli, agora a gente vai entrar em um momento assim que é uma pergunta, eu até tinha comentado com você, que é uma pergunta da onça do momento. A gente está tentando consolidar essa pergunta aqui. Sueli, imagine o seguinte, você já foi presidente de uma autarquia, né? E imagine que você aprove um código de vestimenta para o seu órgão. E o que você pensaria se na semana seguinte, se no mês seguinte, você proíbe usar saia, usar short, usar essas coisas, e você ir de short pro trabalho? O que você pensaria de uma pessoa assim? Você pode explanar para a gente nessa situação hipotética? Eu vou tentar. Eu acompanhei um pouquinho o que aconteceu no ICMBio, quando foi editado o código lá de vestimenta, mas não o que aconteceu depois. Eu acho assim, primeiro que eu jamais assinaria um código de vestimenta, assim, não combina muito comigo, não. Eu acho até que não combina, não estou preocupada com isso. Eu até achava bacana quando o pessoal ia com as camisetas do IBAMA, e lá cada diretoria tem uma cor, né? Eu ganhei uma camiseta de cada cor, tem todas essas aqui enquadradas. Eu achava bacana que o pessoal gostava de trabalhar com a camiseta, mesmo que não estivesse em campo, mas eu jamais imporia um uniforme, acho que não faz sentido, só se o uniforme se justificar para o pré-fogo, né? Para a própria atividade que você está atuando, ou para a identificação dos fiscais em campo, mas fora isso, jamais aprovaria uma coisa dessas. Eu acho que tem um mínimo que é uma questão do bom senso, isso não precisa estar escrito em norma. Sim. Eu não vou de biquíni trabalhar no ICMBio, né? Então, assim, mas isso, assim, a minha leitura pessoal é que hoje em dia, em 2020, não precisa disso não, gente. Cada um sabe cuidar de si. Cada um sabe cuidar de si, né? É o bom senso, a lei do bom senso. Não precisa ter um IN do bom senso, é a lei do bom senso, né? Assim, não faz sentido, acho que é fora de época, né? Acho que o mundo já evoluiu para além disso, minha posição pessoal. Tá. Sueli, agora, falando em perspectivas futuras, a gente falou muito sobre seu passado, sobre o presente, agora a gente vai para o futuro. Em uma perspectiva futura, quando, vamos dizer assim, futuramente, o que você acha que a área ambiental precisa para voltar, não a ser o que era antes, né? Porque eu acho que nunca vai voltar a ser o que era antes, mas para voltar a ser um exemplo, uma referência nacional, que nem na Rio 92 o Brasil era uma referência, né? Que o Brasil estava encampando uma coisa que era inovadora e tudo mais, era vanguardista. O que a gente precisa na área ambiental para voltar a ser isso, essa referência? Eu tenho esperança. Eu acho que nos órgãos ambientais federais eles vão sobreviver, eles são fortes o suficientes para sobreviver a épocas de crise. Tem que sobrar pelo menos os caquinhos, porque colar caquinho a gente sabe colar, né? Sim. Então eu acho que a gente tem pessoas com muita experiência, com muita formação técnica, sim, e que vão saber fazer a retomada do que foi desconstruído. Essa é a minha visão pessoal. Uhum. Acredito, em termos de funcionamento, eu acredito que a gente tem que aprender a fazer uma interação maior com todos os problemas que isso gera, as dificuldades com os órgãos ambientais estaduais, até com os órgãos municipais. O Sistema Nacional de Meio Ambiente ele tem que ser mais articulado. Sim. E eu conheço as dificuldades, o pessoal de fiscalização que sente isso, as dificuldades às vezes porque os órgãos estaduais estão mais sujeitos a pressões do empresariado local. Eu conheço tudo isso. Sim. Mas isso tem que ser superado, porque o país é muito grande, né? Então a gente tem que aprender. Eu acho que um dos problemas que quem atua até em legislação federal, que eu fiz a vida toda, a gente tem uma visão às vezes muito centralizadora.
né? Sim, Então eu acho que a política ambiental federal ela tem que botar as regras, deixar as regras claras, atuar supletivamente. Não estou falando em tudo, mas a gente tem que aprender a engolir um pouquinho a descentralização. Essa é uma questão. sim, Eu sonho com Cisnama mais Cisnama, né? Você sim, vai lá no estado do Pará, quantos fiscais tem no estado do Pará? 20, 30? Se tiver isso, é muito. O Pará inteiro, que cabe sim. vários estados da Europa dentro dele. Então, de uma forma ou de outra, o país tem que caminhar por um Cisnama mais estruturado. Eu acho que isso fortalece, em geral, a política ambiental seria assim, assim, eu acho, os órgãos federais conseguem se retomar, mas eu acho necessário essa abertura de cabeça e a gente ver como isso pode funcionar. Esse é um dos pontos que eu gostaria de melhorar. Tem coisa que eu gostaria, que eu sonharia em voltar, por exemplo, a Agência Nacional de Águas, eu acho ela cara do meio ambiente, eu morri de dó dela ir para o desenvolvimento regional, né? Porque ela é muito interdisciplinar, a água afeta todo mundo, não pode estar no ministério com uma visão setorial específica, né? Sim. Mas eu acredito, Johnny, assim, até por isso que eu continuo trabalhando, continuo dando aula, eu acredito em que as pessoas vão reconstruir tudo que tiver sido Tá. destruído. E agora, Sueli, para a gente terminar assim com uma coisa, com um sentimento bom, assim, que como a nossa querida Luísa falou de otimismo, manter o otimismo, o que você falaria para quem está sofrendo com esse desmonte e tudo mais ambiental? O que você falaria para essas pessoas para manterem elas motivadas, manterem elas com a chama da ambiental acesa, sabe, no coração delas? Porque pancada a gente está Eu sofrendo de todo lado, né? Tem que aprender a funcionar na resiliência, né? Levou porrada, você joga para um lado, joga para o outro, mas continua vivo, né? Não rompe, né? Eu acho que essas pessoas têm que se conscientizar da importância do trabalho que elas fazem. Sim. E saber que elas fazem é muito importante para o país, tem que continuar tentando fazer da forma mais correta possível, porque isso vai ser reconhecido, a gente vai passar dessa época de crise. Sim. Sueli, nossa entrevista está chegando ao fim, nossa conversa, né? Que eu prefiro, acho que entrevista é muito formal, eu prefiro conversa. Foi um prazer estar conversando com você durante esse tempo. Eu vou dar uns recadinhos finais aqui, mas eu adianto que, cara, eu descobri coisas aqui que eu não sabia, então está sendo um aprendizado e tudo mais. E futuramente eu queria conversar até com você mais, porque eu faço parte de um grupo de pesquisa, sabe, em direito ambiental. E a gente está com a lenda viva das leis ambientais, da história ambiental e tudo mais, tá? Estou Então, super à disposição. Estou tá? super à disposição, Joane. Eu dou aula de graça na UNB há 12 anos. Aí o pessoal fala assim, que a quantidade de alunos, assim, e eu gosto de participar de grupo de pesquisa, tenho grupo de pesquisa meu sobre federalismo lá no IDP, que eu dou aula no IDP também. Então, faço com o maior prazer. Eu gosto muito. Pois é, Sueli. Então eu queria agradecer essa pessoa maravilhosa que você é. E agora eu vou dar uns recadinhos finais, porque, pessoal, nosso projeto é um projeto novo, um projeto que tá iniciando. E a gente vai postar esse vídeo no YouTube. Então curte o vídeo, compartilha, fala para os amigos, falam tudo, chame o pessoal para vir curtir essa live e tudo mais. E hoje é dia dos namorados, né? Aproveite bem os namorados aí, o namorado. Você tem namorado, né, Sueli? E meu marido, É, casado há namorado, 35 anos já. namorada também, né? E pessoal, a gente tá com. A gente vai anunciar que uma surpresa. A gente falou no início que tinha uma surpresinha. Dia 16 de junho é dia da tartaruga marinha. E a gente excepcionalmente vai fazer uma live pequena. E vai ser diferente da proposta dessa, porque a gente vai falar especificamente de tartarugas marinhas, entendeu? E a gente vai dar um briefing da história da tartaruga marinha no Brasil, de como começou o tamar e tudo mais. E preparem-se que a gente vai anunciar em breve nosso convidado, viu? É, Eu já imagino que quem seja vai ser super bacana. uma pessoa referência na área. E outra coisa, eu queria terminar com uma pergunta para vocês. O que vocês acham da gente entrevistar na semana que vem um ministro, hein?
Hein? Seria interessante isso ali. Quem você acha, assim, que viria, assim, qual ministro que você acha que seria bom a gente entrevistar aqui, hein, Sueli? Ah, tem uma lista aí, pode Pois é, chamar a Marina, o Sarney para falar se eu falei mentira ou verdade. pois é. Então, Tem pessoal, uma lista aí. então façam assim, pessoal. Vão lá no Instagram, no Twitter, pentelhem essas pessoas durante a semana para eles darem uma entrevista aqui para a gente que a gente vai tentar, tá bom? Vocês pedindo, a gente faz. Tá bom, Sueli, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês, com você. Você é uma lenda viva, você tem que ser respeitada, aplaudida e darem um tapete vermelho para você, porque você é uma pessoa muito importante para a nossa área, tá bom? E, e eu só tenho a Eu que agradecer agradeço. eu só tenho a agradecer por você ter topado essa conversa com a gente. A gente é um projeto novo, mas que a gente tem muita ambição, é muito ambicioso, muito ansioso, aquela garra de quem está começando. E eu agradeço a você, agradeço por ter aceitado o convite. E é isso, tá bom? Quer falar mais alguma coisa? Quer despedir, Não, só mandar um agradecer, beijo? agradecer o convite, foi ótimo, e eu acho que vou começar a seguir o programa de vocês. Sempre que puder, Pode vou seguir. assistir. Pode seguir que talvez semana que vem tenha um ministro, hein? Vamos lá. Então tá, pessoal, é isso. Muito obrigado. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Até gente. sexta-feira que Até vem. a Tchau, próxima. tchau. Deixa eu só Tchau.